Fala pessoal, professora Juliana Figueiredo com vocês. Vamos corrigir a prova do SSA, primeira fase do ano de 2024, questão 29, questão clássica. Vamos lá. Em uma aula de História da Química, a professora realiza um interessante experimento, colocando dois pratos de uma mesma massa, presos por um cordão de um mesmo comprimento e um mesmo material, as extremidades de um cabide, criando uma balança rudimentar. Ao colocar no prato da esquerda 30 gramas de carvão, ou seja, 30 gramas de carbono. Então, você tem uma balança, né? Onde você tem dois pratos. Os pratos têm o mesmo peso, certo? Então, nesse prato aqui, vai colocar carbono. E no outro prato, no prato da direita, a mesma massa, ou seja, 30 gramas de magnésio. Tá? Então, em um prato ela colocou carbono, no outro prato ela colocou magnésio e a balança ficou estabilizada, pois as massas são iguais. Posteriormente, a professora queima a amostra presente no prato da direita e pede a atenção aos alunos para explicar o que aconteceu. Então, o que foi que ela fez? No prato da direita, ela pegou o magnésio, lembrando que é um metal alcalino terroso, e fez a queima. Se fez queima, precisa de gás oxigênio. Então, nessa queima, gente, vai gerar que composto? Vai gerar o nosso querido óxido de magnésio, tá? Então, o óxido de magnésio, que é uma substância sólida, é um composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, tá? Então, era só você ter esse raciocínio. Que ao queimar o prato da direita, a queima realizou a formação do óxido de magnésio, tá? Então, vamos entender o que foi que aconteceu. A balança vai ficar em equilíbrio, vai pender para o lado do carbono, vai pender para o lado do magnésio. É essas as perguntas que tem nas suas alternativas. Então, vamos entender que, ao realizar essa queima, você produziu uma nova substância, óxido de magnésio. Essa substância, ela é o quê? Uma substância sólida. Então, você fez a conversão do oxigênio que estava no meio ambiente para a formação desse composto. Então, o que é que vai acontecer aqui, gente? Essa massa, ela vai aumentar. Você gerou um novo composto. Você fez a conversão desse oxigênio que estava na fase gasosa, no ambiente, para a formação dessa sua substância sólida, que é o óxido de magnésio. Dá para vocês entenderem isso? Então, vamos lá. Pende para o lado esquerdo, ou seja, para o carbono. Uma vez que a queima do magnésio diminui a... Não diminui a amostra, gente. Ao contrário, a gente vai ter a incorporação do oxigênio nessa massa desse magnésio, tá? Não há liberação de gás, de jeito nenhum. Você tem a formação de um composto sólido. Permanece em perfeito equilíbrio. Uma vez que a reação de combustão, a massa se conserva. A massa se conserva, mas a gente tem a incorporação do oxigênio que estava no meio ambiente para a massa do magnésio, para formar quem? O óxido de magnésio. Então, a gente tem uma conservação da massa, sim, mas a gente tem uma reação acontecendo ali. Então, a gente teve essa incorporação, tá? Então, a massa não vai, a balança não vai ficar em equilíbrio. Então, isso aí está errado. Permanece perfeito equilíbrio? Não. Pende para o lado direito, lado do magnésio, uma vez que a queima do magnésio aumenta a massa da amostra devido a um sal inorgânico. Então, errou aí quando ele fala em sal inorgânico. Pende para o lado direito, uma vez que a queima do magnésio aumenta a massa da amostra devido à formação de um óxido. Perfeito, perfeito. Você ficaria aí com a letra D. Mas vamos continuar? Pende para o lado esquerdo, uma vez que a queima do magnésio diminui a massa. Foi provado por A mais B que essa massa ela aumentou pela formação do óxido de magnésio. Beleza, gente? Então, ó, não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilhar. Até a próxima!